podem se sentar. Eu quero que vocês, antes de eu começar a homilia, todos vocês vão dizer comigo aquilo que vieram fazer aqui nesta noite, vão cantar comigo aquilo que vocês vieram fazer aqui esta noite. E você, prepara o seu coração. Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. E não saio, não vou sair e não vou desistir. Então vamos lá. Você que vem de longe, você que vem de perto, você que vem feliz, você que vem triste, já na alva luz do dia raiar, sentado, vai soltando a voz e vai cantando comigo. Ministério, segura, força. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua pensão lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Chega com força, juntos. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso, igreja, força. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai. A unção de Deus sobre mim. Por que eu pedi essa música? Porque justamente hoje, ao te falar em poucas palavras, mas eu gostaria que você escutasse. Descubra o seu valor. Se ao seu lado existem pessoas que sempre tentam mostrar o seu desvalor, porque existem pessoas às vezes do nosso lado que sempre querem mostrar o nosso desvalor. Tudo que a gente faz, tudo que a gente ajuda, tudo que a gente procura fazer por elas, elas sempre olham negativo, negativo, negativo. Às vezes a gente leva uma vida inteira para descobrir o que a gente é. Nós vamos incorporando às vezes um jeito de viver, detalhes que não são nossos, e de repente a gente vai fazendo a nossa vida, vai construindo os nossos dias a partir das expectativas que não são nossas. É impressionante como a gente passou a ser vítima e refém daquilo que os outros imaginam de nós. E lembra uma coisa: o que os outros imaginam de nós, 90% das nossas alucinações não é aquilo que a gente imagina. Quando está para acontecer alguma coisa, quando algo novo se ensaia na vida da gente, 90% daquilo que a gente pensa a respeito daquela pessoa, daquilo não é verdadeiro. A gente cria mundos, a gente imagina coisas, a gente faz elucubrações enormes, vai longe no pensamento. 10% é o que a pessoa é, 90% é a nossa cabeça que faz. É triste quando você está pautando a sua verdade pessoal a partir das expectativas dos outros.
Isso pode acontecer muito nos casamentos. Às vezes a pessoa não abre mão do que ela é para poder cumprir as expectativas que o outro alimentou daquela pessoa. Por que isso? Por que isso? Quantos de vocês aqui talvez não são o que são, porque o outro ama em você a expectativa que ele tem na cabeça de você? E aí você não pode mais mudar, porque se você mudar, a pessoa vai dizer: por que tu está mudando? Por que tu está diferente? Por que tu não é mais tu? Por que tu não é igual lá que tu era lá antes? Por quê? Porque tu amou a minha expectativa que eu demonstrei. Tu não ama a mim, quem eu sou de verdade. As pessoas ficam muitas vezes às expectativas daquilo que imagina do outro. E repito, isso pode acontecer muito nos casamentos. Às vezes a pessoa abre mão do que ela é para poder cumprir as expectativas que outro alimentou. Por isso que o namoro deve ser um tempo de muitas decepções. O namoro tem que ter decepção. O namoro tem que ter uma briga de vez em quando. O namoro tem que ter um arranca-rabo de vez em quando. O namoro tem que ter uma discussão de vez em quando. Porque o outro tem que conhecer quem tu é e não o que tu está querendo mostrar. Tem que conhecer por dentro e não apenas a casca. Namoro tem que ter decepção com o outro. E o que é a decepção? É o momento que você percebe que o outro não é aquilo que você imaginou. E é libertador quando alguém olha para você e diz: eu estou decepcionado contigo. Que bom que tu está decepcionado comigo. Que bom, porque aí tu vai saber quem eu sou. Tu vai me amar do jeito que eu sou. Agora sim, a verdade está entre nós. Agora sim, a gente pode estabelecer uma relação verdadeira, honesta, fecunda, profícua. Você nas instâncias que são suas, você é conhecido de alguns e você corre o risco de guardar e manter coisas da sua personalidade que nem pertencem a você, mas que foram colocadas por outro em você. Jesus sempre falou com os seus a partir das linguagens que eles conseguiram entender. Ele buscava olhar as pessoas na sua simplicidade, tocar o coração delas que o escutavam. Em muitos momentos vai utilizar das coisas do campo, porque ele falava com lavradores, pescadores, com simplicidade, mas uma simplicidade que ainda hoje continua falando aos nossos corações, como a parábola do semeador que nós acabamos de ouvir. A semente é uma, mas os corações são muitos. O coração onde caem as sementes são muito diferentes. Deus nos fala com a voz que a gente sabe ouvir, povo. Sempre que Deus quer falar comigo, Ele fala a partir de uma linguagem que eu sei entender. Vai utilizar-se dos recursos que são próprios da minha alma. Deus não vai usar uma linguagem que eu não entenda, um jeito que eu não entendo. É por isso que a gente precisa ter paciência com as pessoas que estão ao nosso lado. É por isso que às vezes tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com o padre, eu tenho que ter paciência contigo, você tem que ter paciência com o esposo tem que ter paciência com a mulher. Por que que um tem que ter paciência com o outro? Porque a cada um Deus fala no seu tempo e no tempo certo. O desejo de Deus é falar com todos e comunicar-se com todos, mas cada um vai ter o seu tempo que Deus vai falar. Padre, mas eu estou numa aridez, padre, eu não estou entendendo mais nada, a minha vida não está dando nada certo, tudo só vai para trás e Deus não fala nada comigo, Deus não me diz nada. Calma, que tudo tem o seu tempo. Deus quer falar com todos, Deus quer se comunicar com todos. Não chegou o teu tempo, calma, tenha paciência, que na hora certa Deus vai falar. Por isso que é bom a gente observar o outro, para saber chegar no outro os recursos certos. Às vezes é precioso o que eu preciso dizer para uma pessoa, mas se eu digo alguma coisa com arrogância, você não vai escutar o que eu tenho para lhe dizer. E o empenho de Jesus é este: tocar o coração do outro de forma simples, para que a gente se sinta modificado pelo Evangelho. No Evangelho não existe palavra contrária à nossa felicidade. Sempre quer o nosso crescimento, até mesmo quando a palavra é dura.
ela precisa prevalecer em nós, para que a gente jogue fora o que não precisa ficar e cresça o que precisa florescer. Eu dizia hoje para uma pessoa: por favor, tenha coragem de tirar esse peso da tua vida, joga fora. Gente, eu queria entender uma coisa. Eu quero te falar olhando na cara. Me diga uma coisa: o que é que te dificulta tanto abandonar algumas coisas do passado? O que é que te custa tanto limpar algumas coisas do passado? 90% das pessoas que estão sofrendo hoje, não é pela vida que estão levando hoje, mas é pelo passado que não souberam administrar, é pelo passado que não souberam encarar, é pelo passado que não souberam resolver. 90% dos sofrimentos nossos hoje é fruto das decisões que lá no passado nós tomamos, e nós não tivemos coragem de abandonar e dizer: deu, já foi, já passou, eu não consigo fazer mais, mudar nada, já foi, acabou. E aí a gente vive carregando um peso, uma dor na alma, um sentimento frustrado, uma tristeza, porque a gente não soube dar a Deus para aquilo que não precisa mais carregar. Olha para dentro de ti. Qual é a maior dor hoje? Porque alguém lá na tua infância disse que tu nunca ia dar nada, porque alguém lá na tua juventude disse que tu era muito feia, porque lá na tua infância alguém disse que tu ia ser um desastre na vida, e aquilo internalizou e a gente não largou mais. Então, coragem, a gente tem que ter coragem nesse momento da vida, para ir lá atrás e cortar algumas coisas que em nós está machucando. Então, vamos, povo, reagir. Deus, Ele não está mais preocupado com o meu passado. Olhem como é diferente o jeito que Deus olha, o jeito que nós olhamos. Deus, Ele nos olha do presente para o futuro, do que eu sou hoje, do que eu ainda poderei vir a ser. Mas nós temos uma tendência de olhar as pessoas sempre do presente para o passado, do presente para o passado. Aí é por isso que tem relacionamento que não dá certo, porque no passado tu fez isso, no passado tu foi assim, no passado tu pisou na bola, no passado tu... toda a vida passado, porque tu era assim, porque tu era desse jeito. Mas será que a pessoa nunca mudou, nunca evoluiu, nunca cresceu? Então hoje eu te faço um apelo, do coração. Olha para trás, para ver o que acertou e errou, mas não olha para trás para te condenar. Já me perguntaram um dia: ô padre, tu não tens vergonha do teu passado? Dos erros que tu já fez, das coisas que já... Não tenho, porque naquele momento da minha vida eu agi conforme a minha cabeça naquele momento. Quando eu tinha 17 anos, eu agi na minha vida com a idade de 17 anos, com a cabeça de 17 anos, com o sentimento, com o pensamento de 17 anos. Hoje eu tenho 46 anos e eu ajo conforme a minha cabeça de 46 anos. Não tenho hoje, como 46 anos, voltar para trás e dizer: como é que eu vou me arrepender do que eu fiz com 17 anos, se naquele momento os instrumentos que eu tinha, as coisas que eu tinha nas mãos, aquilo que eu sabia, aquilo que me era possível, era o que eu tinha para resolver aquilo que eu tinha naquele momento. É diferente de hoje. Tu não faria algumas coisas na tua vida? Não faria. Tu deixaria de fazer? Eu deixaria. Tu mudaria algumas coisas? Mudaria, com a cabeça que eu tenho hoje. Mas não adianta, com a cabeça que eu tenho hoje, pensar que eu errei lá atrás. Já foi, já passou. Em cada fase da vida a gente age com a mentalidade que tem.
com a maturidade que tem. Só que nós vamos evoluindo, crescendo, e a gente vai amadurecendo, e aí a gente começa a olhar para trás na vida e se condenar por atitudes lá atrás, porque acha que a gente é devedor. Não tenhas vergonha do teu passado. Não tenhas vergonha, é o que tu era. Ai, se falarem e se descobrirem o teu passado, como é que vai? Se descobrir é passado. Não está satisfeito com o que eu sou hoje? Não está satisfeito com o ser humano que eu me tornei hoje? Então te alegra com quem eu sou hoje, que sou muito melhor. Mas lá atrás eu não tenho por que me arrepender. Já foi. Eu não mudo mais nada. Nada vai mudar. Nada. Então precisamos nos empenhar em nossa investigação diária da personalidade, para descobrir que muitas coisas foram colocadas em nós como obstáculo para o nosso crescimento pessoal. É por isso que a conversão só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Jesus em nenhum momento ele lida bem com as pessoas mentirosas, porque a salvação é para quem aceita a verdade e não para quem vive numa mentira. Primeiro preciso reconhecer minha condição de miserável. Todo dia eu recordo miserável, me acordo miserável, vou dormir miserável, mas eu vou dormir consciente para que tudo aquilo que pareça ser um obstáculo na minha vida, Deus possa vir trabalhar e mudar e fazer uma grande construção na minha história. Eu não posso me render a esta parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou que foi estragado livremente por mim mesmo com as escolhas que lá no passado eu fiz. Eu sempre gosto de pensar que o fim dos tempos é hoje. Preciso fazer diariamente a experiência da volta do Filho do Homem em minha vida. O verdadeiro cristianismo consiste em vivermos diariamente esse impacto da palavra de Deus em nós. Não posso esperar para o futuro. Ou eu vivo esse encontro final com o Senhor hoje, ou eu vou sempre adiante das minhas transformações, porque o meu cristianismo levado a sério me coloca em pauta todos os dias o que é preciso levar a sério junto com Jesus. Eu não posso negligenciar a minha oportunidade de ser parecido com Jesus. Você já me ouviu falar aqui nessa basílica: a religião não pode ser uma obrigação para nós. Apague isso. Cada vez que eu vou à missa, eu manifesto publicamente o direito que eu tenho de receber Jesus em minha vida. Não é porque eu sou obrigado. Não. Obrigação é um conceito frágil para ter sustentabilidade hoje, no contexto de tanta liberdade. Isto pode ser sustentado no tempo dos avós, mas não dá mais certo para hoje. Quanto mais livre vai se tornando uma pessoa, menor é a necessidade de obrigações. Quanto mais livre o coração se torna, menos obrigações você quer. Você quer direitos igual à cidadania. Eu não jogo lixo nas ruas porque alguém está me observando e depois vai me punir. Não é por isso, é porque eu tenho consciência que sou cuidador daquele lugar e por isso eu quero que ele permaneça sempre limpo. Eu quero ser parecido com Jesus. Quero sim, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de estar, porque a vida me fez ver que quanto mais parecido eu sou com Jesus, quanto mais eu faço as escolhas que Ele fez, quanto mais eu penso como Ele pensou, maior é a oportunidade que eu tenho de potencializar o que humanamente eu tenho. Aí a gente ganha, aí a gente cresce. Cada vez que eu vou dormir sem fazer o meu juízo final, como foi o dia de hoje? Como foi que eu tratei as pessoas? O que é que eu escolhi hoje? O que eu vivi? O que eu ouvi? Quais foram as decisões que determinaram hoje as minhas escolhas? Aí você dá uma olhada no campo da sua vida e vê o que é bom e vê o que não é bom. Hoje muitas pessoas semearam coisas boas em você, sorrisos, acolhidas. Talvez hoje você conheceu gente nova, diferente que nunca viu. Talvez hoje você se aproximou de alguém que você nunca se aproximou, chegou perto de uma pessoa que tinha vontade e nunca chegou. Talvez hoje foi o dia. Então olha que bonito. Teve gente que semeou coisa boa. Então o nosso compromisso é diário de não deixar que as coisas ruins sejam semeadas por nós. Nem tudo aquilo que você se tornou é você. É preciso ter coragem de arrancar pela raiz. É preciso ter coragem de recomeçar a vida, mas tem que ser a partir de uma verdade:
reunir o que foi semeado de bom, que recebi de meus pais, dos meus amigos, das pessoas que passaram pela minha vida, e não ficar emperrado na vida por causa das coisas que não são suas e que você não teve coragem de arrancar a raiz que até então prejudicava de ser quem você é. Faço novamente um apelo e termino. Jesus olha o ser humano do presente para o futuro. A minha e a tua tendência é de olhar do presente para o passado. Quando Jesus olha do presente para o futuro, eu posso ser quem eu sou hoje, mas Ele sabe o que eu ainda posso ser lá na frente. Agora, quando a gente olha o ser humano de hoje para trás, a gente limita ele e não coloca a esperança de que ele possa ser um ser humano diferente, como Deus espera que sejamos. Ao final da missa, depois da bênção final, quando tu fores embora, sair dessa basílica, lembra de uma coisa: eu preciso ter coragem, quando eu voltar para minha casa hoje, de perceber que algumas coisas eu tenho que dar conta de jogar fora da minha vida. Deu, basta. Gente, a vida está passando. São 20 horas e 55 minutos. Daqui a algumas horas é um dia menos que você vai estar nessa terra. Então não espere muito, porque a vida passa e às vezes a gente se embrenha em coisas que não precisava se embrenhar. A vida é bonita, a vida é muito boa, mas não vale a pena carregar certas coisas que a gente carrega. Amém. Creio.